Fala aí galera do surf! Eu venho aqui começar esse vídeo com uma pergunta simples. Você realmente sabe ler gráficos das previsões de ondas? Eu não digo interpretar a informação e relacionar com a praia que você vai surfar. Antes disso, você conhece aí os principais tipos de gráfico e o que cada um tem a lhe dizer? Quais são os prós e contras de cada tipo de informação? E você sabe como ler aí múltiplas variáveis em um mesmo gráfico, coisas que comumente vemos aí nos sites de previsão de ondas? Nesta série de vídeos que eu separei em duas sequências, a gente vai nesse primeiro vídeo ver quais são os principais tipos de gráficos que a gente encontra aí nos sites de previsão de ondas. Vamos dar uma olhada aí nos prós e contras de cada um deles. E aí a gente vai para um segundo vídeo, numa outra oportunidade, ensinar aí como fazer a leitura de gráficos. É um passo anterior aí a gente entender realmente ondas e ventos. Isso por conta de eu sentir que algumas pessoas ainda têm dificuldades em entender gráficos de múltiplas variáveis. Então a gente vai voltar para o básico. Lá lembra daquela aula de matemática que fala de plano cartesiano, eixo X, eixo Y. Então, a gente vai acabar olhando um pouco para essas coisas também, para dar essas bases aí mais sólidas, para quem está acompanhando aqui e quer começar do básico, poder começar a olhar para os gráficos aí e ser um mestre aí na arte de ler os gráficos. Eixo X ao longo do tempo, eixo Y, altura de onda, e aí cores representando outras variáveis. Eventualmente a gente tem também vento por cima de onda no mesmo gráfico e aí um eixo principal e um eixo secundário. A gente vai olhar para essas coisas justamente para dar essa habilidade aí para todo mundo, daquele que está começando a surfar aí agora, que pega onda aí poucas vezes no ano, até aquele que já é experiente, mas que acha que pode aprender sempre mais alguma informação nova. Então, vamos começar com esse vídeo aqui e entender quais são os principais tipos de gráficos que a gente encontra nos sites de previsão de ondas e o que eles querem nos dizer, quais são os seus prós e quais são os seus contras. Eu começo esse vídeo com uma funcionalidade básica aqui. Essa informação eu retirei do site Surfline, onde é uma descrição do que vai acontecer em cada dia. Então, em poucas palavras, o site te traz aqui para cada dia. Nesse caso a gente está vendo aqui quarta-feira, 7/7 e quinta, 8/7. Então a gente está vendo 2 dias e separados por período, manhã e tarde. E em cada período a informação de um range de quanto a quanto que vai estar a altura de ondas. E também essa descrição da altura de onda não só em valores, em metros, como a gente costuma ver, mas também de uma forma muito interessante, que quebra um pouco aí alguns mitos, que é relacionado a próprio corpo humano. O Surfline adota esse tipo de informação também em conjunto de altura em metros, né? Ele coloca a referência ao corpo humano. Por exemplo, se a altura da onda está na cintura, no peito, cabeça, joelho. É uma informação bem interessante para quebrar com aquela confusão que às vezes as pessoas fazem aí com meio metrão, um metrinho. Então é uma forma de padronizar a informação. E também ele vai acabar dizendo aqui em poucas palavras como que vai se comportar as ondas naquele dia e ventos em termos de força e direção, e vai indicar aí se vai chegar algum swell ou não. Como nesse caso na quarta-feira, está dizendo aqui pequenas ondas de pequeno período de leste, ventos fracos e variáveis com condições limpas. E já para quarta-feira a gente já tem aqui onda chest to head high, a onda, isso quer dizer o quê? A altura de onda do peito até a cabeça, né? Um tamanho divertido de ondas de leste e condições de vento também similares. Essa é um tipo de informação que ela é bacana para você ter uma noção geral de como que as coisas vão estar, se vai chegar alguma coisa ou não, e pegar aí essa interpretação do próprio criador do site. Então, certamente quem está fazendo esse site tem experiência aí o suficiente para indicar se tem algo significativo, se não tem nada significativo,
se vai se manter uma condição estável. Então, é uma informação descritiva interessante aí para você acompanhar também e ter breves noções sobre como as condições de ondas e ventos estarão. Por esse tipo de informação, você não consegue ter noção, por exemplo, de múltiplas componentes de ondas, qual é a direção exata de entrada do swell. Há praias que, a depender da direção do swell, se ela é leste com influência de nordeste, ou leste com influência de sudeste, ou leste puro, certas praias podem quebrar de uma forma ou de outra. Então, por esse tipo de informação, você basicamente aí vai acabar tendo essa noção geral de como que as coisas vão estar, sem muitos detalhes. Para aqueles que não gostam de ler gráficos, que não gostam de ver números, esse é um tipo de informação interessante para você se basear, mas tenha em mente que muita coisa vai ficar para trás aí em termos de informação. Você vai pegar aí uma noção geral de como que as condições estarão. A segunda forma é a forma de tabela. Esse exemplo dessa figura desse vídeo eu retirei do site Wind Guru, onde ele contempla aqui para alguns dias, né, que a gente consegue visualizar. Aqui nós vimos quarta, quinta e sexta, separados aqui por informações a cada 3 horas. Você tem aqui numa mesma representação gráfica, nessa mesma tabela, vento, ondas, temperatura, nebulosidade, precipitação e aí maré. Então é uma forma de você inserir uma série de informações dentro de uma mesma representação aí gráfica. E nesse caso você consegue, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, quinta-feira às 9 da manhã, se você consegue olhar de cima a baixo e ver todas as condições aí de vento, ondas, marés, tempo, nebulosidade para esse dia específico. Essa forma gráfica, ela acaba te dando também essa noção geral em termos de ondas, ela não vai te dar presença de múltiplas componentes. Você até poderia colocar aqui mais linhas, né, e colocar swell 1, swell 2, vagas. Você até poderia ter esse tipo de informação, o que complementaria e enriqueceria aqui a representação das condições de ventos e ondas e marés para essa praia, mas o site acaba optando por não apresentar essa informação. Então você acaba tendo que se basear aqui nessas informações de altura de onda, período, as coisas mais significativas. E não, como disse anteriormente, essa representação aí, eventualmente aí de 2 ou 3 componentes de onda numa mesma localidade. Há uma informação interessante aqui em termos de ventos que é velocidade e rajadas. O vento funciona de uma forma bem curiosa, né? Você tem aí o sopro de um vento médio e eventualmente você tem sopros mais fortes, que são as rajadas. Então você tem aqui já nessa representação gráfica a informação do vento médio, vamos dizer assim, e também das rajadas, daqueles eventuais sopros mais intensos de vento. Há também essa informação de nebulosidade, que ela é uma informação ligada a condições de tempo, que ela é interessante também para a gente inserir aqui nas nossas análises, para você entender se vai ter cobertura de nuvem ou não, o que vai impactar em você usar roupa de borracha, ou uma bermuda, ou caprichar no protetor solar ou não. Tem algumas informações a mais que você pode ver por esse tipo de gráfico. É um gráfico interessante para você ter essa noção geral de vários parâmetros no mesmo local, mas ela também vai pecar aí por descrever com mais detalhes as diversas componentes de ondas, por exemplo, que podem atuar num certo local. Há também aí um terceiro tipo de gráfico, que é o gráfico de barras. Esse gráfico eu peguei do site do Surf Guru, onde você já começa a enxergar nesse tipo de representação gráfica duas coisas aí interessantes. Uma delas que é essa separação de ondas e aí nas suas diversas componentes que estão atuando o tempo todo simultaneamente numa praia, e também você começa a enxergar mais dimensões aí no mesmo gráfico. Então você tem aqui, né, nesse eixo X, a gente vai entrar em detalhes no segundo vídeo, mas você tem aqui a altura de ondas aqui nesse eixo Y, e aí a cor representando o período, e aí você também tem a informação de direção de ondas. Então você tem aqui todas as variáveis ligadas aqui às ondas no mesmo gráfico, de uma forma
onde você inclui aí várias componentes de ondas no mesmo gráfico e você descreve cada uma delas com propriedade, né, no seu nível de detalhe. E esse é um tipo de gráfico que você pode ver, né, como a gente está olhando aqui nessa série, essa altura total, que é uma composição de tudo que está acontecendo, ou você pode vir aqui em vagas, ou swell A, ou swell B, e aí quebrar as ocorrências múltiplas de swell em tudo que está acontecendo aí nessa localidade. O contra desse tipo de gráfico é que o modelo eventualmente pode apresentar alguma falha aí, por exemplo, nessa separação de vaga e swell A ou swell B, e aí eventualmente quando você for clicando em vaga, swell A, swell B, a ondulação pode ser numa hora específica aqui, vamos pegar como exemplo, ela pode nesse exato instante ser caracterizado como vaga, por exemplo, e não como swell, e aí quando você vai navegando aqui nessas abas de vaga, swell A, swell B, você vai ver que a informação vai se quebrando, ora ela é uma vaga, ora ela é um swell, e eventualmente também as direções se confundem um pouco, exatamente como a gente está vendo aqui nessa parte do gráfico, aonde nós temos aqui ondulação de sul-sudeste e eventualmente aparece uma de leste-nordeste e leste. Então isso na prática não acontece, né? Já sabemos aí, pelo menos quem está acompanhando os vídeos aí com mais sagacidade, sabe que a ondulação não vai virar para leste em 3 horas, né? Na verdade são duas componentes atuando simultaneamente, então já que ela não vai virar de um lado para o outro, e aquela pessoa que tem um olhar menos atento ou não tem aí o conhecimento mais sólido sobre como os oceanos funcionam, ela pode pensar que a ondulação está virando de um lado para o outro. Então é um tipo de gráfico que pode confundir aqueles que não têm aí os fundamentos sólidos, as bases, as raízes aí para entender mais sobre oceanos e previsão de ondas. Mas no geral é um gráfico muito completo que uma vez que você saca que pode ocorrer essas quebras de informações, tudo fica mais tranquilo, você simplesmente desconsidera esse tipo de coisa. E aí nós temos aqui agora um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linhas. E esse gráfico eu tirei do site Surfline, onde ele nos traz aqui uma informação bem interessante também. A gente tem aqui para os diferentes dias, né? Sexta, sábado e domingo. Nós temos aqui também as diversas componentes de ondas que estão atuando aqui nessa praia. Só que ao invés de ele usar um gráfico de barras, aonde uma informação fica mascarada sobre a outra, ou você vê uma ou outra informação, nesse gráfico de linhas você vê todas as componentes de ondas que estão atuando nessa localidade. Como exemplo, você vê aqui essa componente de onda aqui de sul-sudoeste, com uma altura de quase 4 metros aqui nesse pico, e aqui simultaneamente você tem também, né, uma vaga aqui de leste-nordeste com um período mais baixo, né, e uma altura aqui chegando ao seu meio metro. E você tem aqui mais adiante essa outra componente de onda chegando de norte, também com pouca expressão, mas você consegue ter, isso é o legal desse gráfico, ele te dá as bases para você entender tudo o que está acontecendo. E aí, conforme a gente já viu em outros vídeos, né, a gente sabe que quanto menos componentes de ondas ocorrerem simultaneamente numa praia, mais limpo tendem a ser as condições, e quanto mais componentes, principalmente se elas estiverem no mesmo período, mais desafiadora pode se tornar a condição de mar. Obviamente que há exceções, há praias que comportam bem aí a entrada de duas diferentes condições de ondulação, mas o ideal aqui, na minha visão, é que a gente tenha ondulações mais limpas chegando numa praia sem muita outras ondas influenciando a agitação marítima. Embaixo nós temos também aqui a informação de vento, então é um gráfico que você consegue ver aí ondas nas suas diversas componentes, mais vento. O contra desse gráfico é que eventualmente vai ocorrer também essas quebras de informação. Eu já presenciei eventualmente ter alguma falha no modelo e a direção vir equivocada, principalmente quando tem muitas componentes de ondas numa mesma faixa de período, e aí as coisas podem se misturar um pouco, mas isso é algo bem pontual, eu diria. É um tipo de gráfico bem interessante aí para você também acompanhar as previsões de ondas.
E aí a gente chega aqui para uma outra representação aí que são as cartas, né? Os mapas, onde você vê aqui nesse caso, né? A gente está vendo aqui a altura de ondas em metros e você vê então pela seta a direção de ondas, né? E a cor, a altura de ondas. Esse gráfico você não consegue olhar em detalhes por cada praia. Esse é o gráfico para você analisar o oceano de uma forma mais geral, para você ver como que essa ondulação está chegando na sua região, na sua área, no seu estado, e não necessariamente para você focar na sua praia. É um tipo de gráfico que é interessante para você enxergar então entrada de ondulação, se a ondulação vai tender a passar por fora ou se ela vai chegar na sua localidade. Isso olhando de uma forma visual, assim como se fosse uma forma em planta, né? Olhando de cima como as coisas estão acontecendo. Também tem a sua utilidade justamente por esses pontos que a gente comentou. O contra desse tipo de informação é que você não vai conseguir dar um zoom, por exemplo, na sua praia e ter muito detalhe. Você até tem o recurso de poder dar o zoom e olhar assim a sua praia de longe, mas pela própria resolução aqui das informações, é um tipo de informação que você pode não pegar detalhes, por exemplo, como altura, valores absolutos, 1,5 m, 2 de ondas. Você basicamente enxerga melhor se a ondulação está chegando em cheio ou não na sua localidade. E aí chegamos aqui num outro tipo de gráfico, que é o espectro, é um gráfico que eu já expliquei em outras situações aí o que esse gráfico significa. É um gráfico bem rico, bem interessante, aonde ele vai te dar também essa noção de múltiplas ondas acontecendo numa mesma localidade, e ele vai te dar também uma noção bem interessante que conforme você vai ficando mais experiente aí na leitura e análise de previsão de ondas, você vai captando que é o espalhamento direcional, que é o quão concentrada ou não uma ondulação está numa mesma direção. Levando em conta que uma ondulação bem concentrada, com toda a sua energia, ela bem posicionada e concentrada numa única direção, significa um mar mais uniforme, né? Chegando, por exemplo, uma ondulação de uma única direção. Já um mar com uma energia espalhada em várias direções adjacentes a essa direção principal, você não vai ter todo o potencial de formação de onda numa mesma direção, você vai ter em múltiplas direções chegando na praia, o que nem sempre aí é o melhor dos mundos. Um contra desse tipo de gráfico é que ele não vai te dar a informação de altura de ondas com propriedade, né? A leitura da altura de ondas, na verdade, ela fica um pouco mais desafiadora. Nesse caso, esse site eu peguei do Surf Guru, ele até coloca aqui, né, 0,7 metros numa faixa de direção, mas quando você não tem essa indicação aqui do Surf Guru, há outros sites que também mostram esse tipo de informação. Você tem aqui, na verdade, a energia de ondas, energia em joules. Então esse gráfico está mostrando a energia distribuída aqui por várias direções e período de onda. Então é um gráfico que vai te dar a noção do quão concentrado ou do quão espalhadas estão as ondulações e se há ou não múltiplas componentes de ondas. Mas ele não vai te dar um valor absoluto, por exemplo, ondulação de 1 metro com 10 segundos. Ele vai te dar essa noção geral. E aí a gente fecha aqui com uma representação gráfica bem original, aqui eu diria, do site Windy. É um tipo de site que tem ganhado um pouco mais de popularidade aí. Sou desses que passei a usar um pouco mais esse tipo de gráfico, esse tipo de site, porque ele vai te dar essas informações de ventos, por exemplo, de forma dinâmica, né? Com essas setas se mexendo, então você consegue, né, enxergar melhor como as coisas estão acontecendo. E ele tem um tipo de informação bem interessante, que quando você clica num ponto, né, e você pode clicar em qualquer ponto do oceano, inclusive você pode dar um zoom, chegar bem próximo da sua praia, ele vai te dar aqui essas componentes, né, de chegada de vento e chegada de swell, chegada de onda, incluindo essas múltiplas componentes do swell. Ele vai te dar de uma forma que visualmente fica fácil de entender se o vento, por exemplo, é terral, é maral, é cruzado, se a ondulação está chegando em cheio, se ela está chegando de certa forma oblíqua à linha de costa, se ela vai passar por fora da costa, né, dependendo da sua direção.
Então, é um tipo de gráfico também aí bem interessante para você poder analisar diversas componentes de ondas e também analisar de uma forma dinâmica, né, com coisas se mexendo, tudo isso. Acho que é experiência de usuário, né? Essas formas de deixar as coisas mais dinâmicas acaba melhorando a experiência de uso das ferramentas. E aí um detalhe que eu trago aqui, né, uma chamada de atenção para o que a gente falou, é que nos diversos sites que a gente vai analisar, eventualmente você vai ter as informações por esses gráficos que a gente viu para águas profundas e eventualmente você vai ver para águas rasas. Então certifique-se de que você está olhando aquilo que você quer realmente ler. Se você quer entender como estão as condições de ondas e ventos numa região mais offshore, mais para mar aberto, mais para você entender como é que está a sua área, você tem que ver as informações em águas profundas. Caso você queira ver aí já a informação mais próxima possível da onde você vai surfar, faça questão aí de certifique-se de que você está olhando a informação para a praia, para águas rasas. E aí, então a gente olhou para aqueles gráficos, mas há aí um conhecimento extra que a gente quer inserir. Na verdade, eu quero trazer esse fundamento básico de leitura de gráficos. Para muita gente isso é óbvio, né? Você bater o olhar sobre um gráfico e entender as informações. Para outras pessoas isso já não é tão óbvio. Essas pessoas que têm mais facilidade com outras questões, com textos descritivos, ou talvez com outras partes mais criativas aí da natureza humana, e aí, eventualmente, essa parte talvez um pouco mais lógica possa passar despercebido. Então, por essa razão, a gente vai tratar aí no próximo vídeo de como que a gente faz para entender gráficos, por exemplo, quando a gente tem um eixo X, um eixo Y, cor representando uma terceira dimensão, e eventualmente você tem aqui um outro eixo Y, um eixo secundário, com uma outra variável, por exemplo, onda e vento, uma por cima da outra, com dois eixos, cada eixo representando uma das variáveis, e eventualmente as coisas se complicam ainda mais quando você coloca sobre tudo isso direção. E aí você tem aí múltiplas variáveis ocorrendo no mesmo gráfico. Então, no outro vídeo, no segundo vídeo dessa série, a gente vai tratar especificamente de leituras de gráficos de múltiplas variáveis. Fechou então, galera? Era essa a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Eu queria explorar e mostrar para vocês aí as diversas formas que você tem para ler sobre aí previsão de ondas, ventos, marés, falar um pouco dos prós e contras de cada uma das representações gráficas e já deixar esse gatilho para você que quer entender melhor como ler esses diferentes tipos de gráficos. Aqui a gente passou bem batido por cima deles. E aí, num segundo vídeo e com mais propriedade, a gente vai a fundo em como que você faz para ler aí gráficos com múltiplas variáveis. Valeu? Espero que tenha gostado aí. Aquele abraço e continua acompanhando. Valeu!